Quando começou? Já dali! Chegamos! Estamos aqui com vocês para mais um Zona Universitária, nosso programa que fala especificamente de futebol americano universitário, todas as terças-feiras, às 16h30. Então é um grande prazer estar aqui com vocês que fazem parte da audiência mais bonita do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, porque hoje nós vamos falar de Big Board. Exatamente, a gente vai pegar os prospectos aí que estão sendo avaliados por vários analistas e especialistas nesse momento para o draft, e a gente vai avaliar um desses big boards, o que a gente concorda, o que a gente não concorda, vamos falar um pouquinho dos números de cada prospecto e também vamos fazer comparações com jogadores que estão hoje na liga ou que estiveram recentemente na liga, para você poder pensar assim, pô, o Makai Lemon, que é aquele cara lá que está cotado para cair na 10ª, ele parece com fulano, não vou dar o spoiler aqui. E aí você já começa a ter uma ideia de, pô, será que esse cara cabe no meu time? Será que esse cara não cabe no meu time? Falaremos dos 16 primeiros prospectos do Big Board da PFF, beleza? João, seja muito bem-vindo. E aí, beleza? Beleza. Thiago Delandréia, sempre aqui comigo, seja muito bem-vindo, Thiago. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? E vamos para mais uma gravação. Exatamente. Hoje, galera, hoje efetivamente o Thiagão tá mais certo do que nunca. Hoje esse programa é gravado, então se você comentar agora no chat, você vai perceber que a gente não vai ler os comentários ao vivo, tá? Mas por favor, comente no chat, porque a gente pode responder as perguntas no próximo programa, mas a interação, principalmente as críticas que vocês fazem, os comentários do Thiago Delandré são maravilhosos. Então continue dando pedrada aqui no nosso especialista, porque ele é um cara que consegue receber todas as críticas sem problema nenhum, né, Thiago? É isso aí, meu arroba é Thiago Zuma, que DM aberta, pode chegar lá. E mais do que isso também, galera, deixa sua curtida, inscreva-se no canal, a gente tem a meta aí de 100 likes por episódio e a gente tá chegando nos 100 likes, eu vou até checar, ver se o último bateu 100 likes aí, mas a gente tem chego nos últimos 100 likes, então precisamos da sua curtida, principalmente agora em off-season. Começamos, João, vamos lá pro primeiro slide? Legal, quem tá acompanhando a gente aí no Spotify, cara, eu vou lendo aqui os números, tá? Mas o slide ele serve muito mais aqui para basear a nossa análise. Então, cara, em primeiro lugar, no Big Board da PFF, eu acho importante a gente falar isso, que estamos utilizando o que a PFF lançou, né? Hoje, sexta-feira, 6 de março, isso, né? Isso. É o atualizado, né, Thiago? Então, Fernando Mendonça é o primeiro do Big Board, então em teoria, ele é o melhor prospecto. E aqui eu acho que vale um ponto de análise. O Big Board, Thiagão, ele fala da qualidade do jogador como prospecto, não necessariamente da posição que ele vai ser no draft, isso, né? Exatamente. O Big Board é para ser o overall do Maiden lá, que a galera faz o filtrinho para puxar os maiores primeiros. Então, obviamente que aqui não... O PFF tá andando para valor posicional. Então, pode ter kicker, pode ter... E, assim, se tu abre o board da PFF, tu vê que tem kickers extremamente altos. Tu sabe que o kicker não vai sair na segunda rodada. Sabe que não vai sair na terceira. Então, é só para dar um exemplo realmente extravagante, né? Isso. A gente tá falando de fato de qualidade do jogador. Então, assim, por exemplo, nós sabemos que safeties tem um valor posicional no draft menor do que de cornerbacks. Uhum. Os cornerbacks, mesmo um cornerback que não é o prime do prime, ele vai sair mais alto no draft, porque, cara, o salário de cornerback é maior, porque é uma posição mais premium, então os times tendem a escolher esses caras antes por valor posicional. E os safeties, que tem aí uma quantidade maior no mercado, com um salário mais baixo, tu consegue pegar um bom safety com um contrato menor, eles acabam tendo menos valor posicional no draft. Uhum. O Big Board não leva isso em consideração. Ele fala assim, cara, esse cara aqui é o pica da galáxia, então ele é o 7º melhor jogador do draft. Só que ele é um safety. Então, 7º melhor jogador hoje do ranqueado. Uhum. Só que ele é um safety. Ele deve cair lá pela 15ª, 14ª posição, por exemplo. É literalmente isso. E temos o Fernando Mendonça como primeiro. Uma estatística que eu fiquei encabulado em descobrir é que o Fernando Mendonça em Cal em 2024, em 11 jogos, ou seja, 4 a menos, tentou mais passes do que Indiana em 2025 com o título nacional. Vamos falar rapidamente aqui. O Fernando Mendonça jogou em Cal no primeiro ano dele de aí, em 2024, 23. 22 ele foi redshirt freshman, né? Isso, e aí ele não jogou. E aí ele jogou em 23, 24... em Cal. 23 ele já foi starter. Exatamente. 9 jogos, ele teve aí 1.700 jardas,
14 passes para TD e 10 interceptações. Uhum. Em 2024, ele teve 11 jogos como starter, ele teve 16 TDs, 2 a mais, mas ele teve menos interceptações. Nítida evolução na qualidade aí de controle de cuidado da bola, né? E ele teve aí 3.000 jardas, praticamente dobrou a quantidade de jardas passadas de 23 para 24 em call. E aí ele vai a Indiana, onde que ele busca o título, ele tem 16 jogos pro Indiana, porque aí conta os playoffs, né? Uhum. E lá ele faz 3.500 jardas, ou seja, ele tinha um jogo passado, uma média maior no ano anterior dele de cal. Ele lançou menos em Indiana, mas ele fez 41 touchdowns e somente 6 recepções. Eu acho que aqui... Interceptações. Eu acho que essa evolução aqui, cara, é aqui que salta aos olhos da galera. Mas agora traz o teu ponto, que é passes tentados, né? Assim, a gente destacou em várias vezes que eu gostava de falar isso, que o Fernando Mendonça era extremamente bem protegido. E esse número ele ajuda a explicar muito bem por quê. Como o Cal geralmente estava perdendo, perto de perder o jogo, e tem um jogo aéreo mais presente, digamos assim, então tu obrigava a passar mais vezes a bola em situações não necessariamente muito boas. E nesse cenário, tu vê, o cara saiu de 16 TDs lançados para 41, não é um dobro, é muito mais que isso. Então, mantendo a mesma quantidade de interceptações, com rate muito superior, com aproveitamento de acerto. E aí que eu gosto de analisar, mostrar que o número no frio ele não vale de muita coisa, porque a melhora de porcentagem não é tão significativa. Porque a galera do screens e tudo mais deveria levar essa margem muito mais acima. Então, na prática, o Mendonça ele foi mais protegido, ok? Ele foi colocado para passar a bola em situações mais específicas, mas ele fez muito mais por merecer esse aproveitamento, essa margem. Quando necessário, ele realmente ganhou o jogo lançar a bola, igual aquele jogo da Penn State, assim, ele joga a bola numa janela que é a única que tinha para lançar. A comparação dele com o Jared Goff, assim, um cara que também jogou em Cal, perfil muito parecido de quarterbacks que Cal busca. Curiosidades, ele é um quarterback 3 estrelas sendo no recrutamento, era o 128 quarterback da classe de 2022. Ele estava atrás do Ty Simpson, que era o segundo, o Drew Aller, que era o terceiro. Quando ele foi pro portal em 2025, ele era o quarto QB do portal, atrás do Carson Beck, que era o primeiro. Então, assim, evidentemente que o Fernando Mendonça ele deu um salto violento, o cara ganhou um Heisman, a gente botou a foto justamente por isso. E ele deu um salto muito grande, mas ele é um game manager, assim como o Jared Goff. O que tu espera do Jared Goff, tu tem que esperar do Fernando Mendonça também. Tá, beleza. Então a gente faz essa comparação do Fernando Mendonça com o Jared Goff, que pra mim não é uma comparação sensual, não é sexy, tá? Porque, porra, Jared Goff não é sexy, esse é o ponto, né? E aí eu lembro de alguns outros game managers que saíram aí recentemente do college. Um deles, Mac Jones, certo, que era considerado um game manager. Bo Nix era considerado um game manager. Certo. O Bo Nix, pelo que ele fez na NFL nos 2 primeiros anos, é um pouco mais sexy do que comparar com o Mac Jones, né? Totalmente. Mas, cara, a gente vê que tem deficiências lá no Bo Nix para serem trabalhadas ainda, de fato, né? E... pô, será que a gente não tem um game manager, um cara um pouco mais bacana, um cara que puxou alguns títulos pra gente comparar? E eu vou falar uma parada agora aqui que é pra gente refletir, tá? Game manager não é a mesma coisa que um pocket passer. Não é a mesma coisa. Tá? Porque eu poderia dizer assim, Tom Brady era um game manager. Dá pra dizer que era um game manager. Mas, porra... muito acima da média. Eu acho que você falar que o cara é só um game manager, eu acho que você reduz um pouco, né? Porque o pocket passer, a gente fala aquele cara que fica dentro do pocket, aquele cara que utiliza bem, né, a proteção, que vai avançar campo somente com o jogo aéreo, ou quase somente com o jogo aéreo. E aí quando a gente fala de alguns pocket passers extremamente famosos, a gente tá falando, por exemplo, de Peyton Manning, a gente tá falando de Tom Brady, a gente tá falando... deixa eu ver um outro cara aí que... Cara, vamos falar do atual campeão da NFL, o Sam Darnold. O Sam Darnold é um pocket passer e é um game manager, certo? Daria pra gente talvez comparar o Mendonça com o Sam Darnold? Não, porque não é tão móvel quanto. Tá? Assim, pra mim, o game manager, o rival dele, o que compete contra, é o improvisador. E aí seria o Michael Vick, que seria o Mahomes, que seria o Josh Allen, que seria... Porque o game Caleb manager... Williams. Caleb Williams. O game manager é o cara assim, putz, o plano de jogo deu errado,
O Game Manager é o cara que controla melhor a bola do que o Caleb Williams. O Caleb Williams é muito foda, todo mundo quer ter esse cara no elenco. Só que quando tu perder um jogo de playoffs porque ele lançou uma interceptação trouxa, tu vai ficar muito puto com isso. Isso que o Game Manager não te entrega. Ao mesmo tempo, ele não vai te dar uma jogada mirabolante da cartola. Aí, óbvio, o cara fez um TD corrido ali, violento, na final contra Miami. Só que aquela corrida foi designada. Então, assim, tem um esforço acima da média, só que não foi uma coisa, tipo, o pocket colapsou e... Não, ele não é um improvisador. Não, é um improvisador. Então, a comparação com o Jared Goff é boa por conta de... O perfil de passe é parecido. O Jared Goff era um pouquinho mais ágil que... Assim, o Jared Goff chegou na liga, ele levou algumas pancadas correndo e ele parou de correr. Tá? Só que ele corria relativamente no college. E o Mendonça também tem esse perfil. Eu acho que pode ser bem aproveitado na liga e por isso que eu acho que a comparação é melhor. O Sam Darnold é um cara que, saindo do college, eu acho que tinha mais braço. Como assim? Poxa, o USC jogava num ataque mais vertical, ele soltava o braço e... Ele tinha uma pegada mais de improvisador também. Isso explicava também o número de interceptações. Porque tinha algumas jogadas que a gente, se analisar friamente, você vai dizer, porra, mas tinha 3 caras ali. Por que ele lançou essa bola? O Mendonça não faz esse tipo de coisa. Cuida muito melhor da bola. E até assim, eu acho que não tem um perfil Raiders, sabe? Daquele QB maluco que tu espera. Mas aí que tá, cara. Eu acho que o Raiders não precisa de um QB maluco, cara. Eu gosto da ideia de você primeiro organizar as suas coisas antes de você inventar coisas, tá? E tem um básico bem feito dentro do futebol americano, cara, que é assim, organiza tuas trincheiras, faz um bom jogo corrido, cuida bem da bola, que tu vai ter um time competitivo. Com certeza. Certo? E faz uma cultura em volta disso, né? Um trabalho sério, um trabalho dia a dia, um time físico. Cara, é melhor tu fazer um time físico, né? Quando eu digo um time físico aqui, galera, eu tô falando dos caras grandes, violentos. Modelo Patriots, né, de jogo. Violentos no sentido de bater forte no adversário. Lá ele. Do que tu tentar, não, vou fazer uma OL ágil, porque eu vou improvisar aqui, porque eu vou sair correndo pelos... Mais difícil de fazer. Cara, primeiro, tipo assim, legal, isso funcionaria se o Eagles, né, ganhou 2 Super Bowls aí nos últimos anos, chegou em mais um Super Bowl, falou assim, eu vou improvisar um estilo de jogo diferente aqui. Legal, Eagles, tu pode fazer o que tu quiser. Agora, tu pega o Raiders, que faz 20 anos que não faz nada na liga, cara, primeiro faz um negócio decente. Primeiro tu cuida das tuas trincheiras, e aí eu acho que o Fernando Mendonça pode ser esse cara. Com certeza. E por isso que, assim, comparação direta com o Ken Ward e com o Caleb Williams, o Mendonça vai ter uma facilidade maior na liga no primeiro ano. Porque ele já tá acostumado, tudo deu errado aqui. Solta um foguete na sideline. Coisa Perfeito. que o Ken Ward e o Caleb não tinham. Perfeito. Cara, falamos aqui do Mendonça, eu gostei muito de ver esses números aqui, ver essa evolução que ele teve em Indiana, cara, de fato, eu não tinha essa comparação com o Cole até então, e começo a gostar mais, a olhar com mais carinho pro Mendonça, porque, assim, gosto quando você vê um prospecto que evolui ano a ano. A expectativa, claro, pode ser um puta de um baque na NFL, mas se ele evoluiu todos os anos dele no college, se a regra for essa, ele tende, né, a ter uma evolução na NFL nos primeiros anos. Então, quem sabe, cara? E o salto do recrutamento diz isso também, né? O cara era 128 saindo no high school, hoje é o primeiro da board. Parabéns. Parabéns a Fernando Mendonça e sorte aí aos torcedores do Raiders que provavelmente vão chamar ele de meu quarterback em 2026. Na segunda posição do Big Board, falando... E esse é o ponto, tá? Porque esse Big Board aqui, se a gente olha ano passado, eu lembro que a gente conversou sobre isso em novembro do ano passado, o primeiro prospecto em qualidade atlética do Big Board era o Warren Reese. E agora ele já é o segundo, ou seja, mudou um pouquinho a análise com o final do ano em relação a playoffs e já estão colocando como o melhor prospecto, efetivamente, além de ser o número 1, o valor posicional, o Mendonça. Agora o Warren Reese, que é linebacker, em segundo. Cara, temos aqui alguns números de comparação, mas antes de falar dos números deles, eu quero trazer o jogador. Se a gente fosse tentar encaixar o Warren Reese hoje com um jogador que aí recentemente jogou ou joga na NFL, tu trouxe o Donta Hightower, que é linebacker também do time dos Patriots, né? O Hightower era um outside linebacker, tanto na Alabama quanto nos Patriots, que assim, ele fazia tudo aquilo que um outside linebacker moderno faz. Ele cobre passe, para a corrida e vai para cima do quarterback em situações específicas, ou seja, um homem a mais de blitz, aquele... E faz café e lava roupa se precisar. Exatamente. E ainda treina a defesa, hoje a defesa dos Patriots. Então é um cara que ele vai pra cima do quarterback sem tu precisar tirar alguém de... Tu não precisa mudar o pacote defensivo numa terceira longa, por exemplo. Por isso que ele
Poxa, em Alabama ele deu super certo na mão do Saban e depois deu muito mais certo ainda na mão do Tio Bill. Por quê? Jogador versátil. Jogador versátil não tem uma... Assim, não é um fenômeno como no passe, mas, cara, ele é tão acima da média em tantas coisas que ele compensa. Não tem uma margem que ele deixa, que tu pensa assim, aquele cara tá lá, então eu vou explorar nele a falta de agilidade. Não, ele age pra caramba. O Zona Universitária, galera, ele segue o mesmo preceito do Zona Neutra, né? Que é nosso programa de segunda-feira. Que, em teoria, a gente fala de futebol americano sem complicação, de torcedor para torcedor. Não estamos aqui nos colocando como uns puta especialistas, mas torcedores que gostam bastante do jogo e gostam de conversar sobre isso. Só que, às vezes, é impossível a gente não complicar um pouquinho, né? Porque o futebol americano ele é complexo. Então, eu vou entrar aqui numa área de complicação, que o Thiagão soltou uma palavra aqui, eu vou pedir para ele explicar. A gente fala assim, o cara é versátil. O que seria ser versátil aqui como outside linebacker, como esse linebacker que joga por fora ali, né? Ele pode correr para pressar o passe, correr atrás do QB, ele pode também cobrir o jogo aéreo, cobrir o passe ou então fechar a corrida também. E tu falou o seguinte, eu não preciso mudar o meu pacote de terceira descida com ele em campo. Uhum. Primeiro vamos explicar o que seria essa mudança de pacote de terceira descida. Uhum. O adversário fez a primeira, não avançou, fez a segunda, vai pra terceira descida. Eu tô com a minha defesa apostada. Certo. E aí tu pensa assim, numa terceira longa, aí tu vai chamar a situação de base. Então tu vai tirar geralmente um linebacker pesado. Que cobre a corrida. Isso, e tu vai botar um níquel, que é um DB a mais em campo, e tu fica com 5 DBs em campo. Pra fechar o fundo do campo, cobrir o passe. Ou às vezes tu bota talvez um edge mesmo pra correr atrás, pra fazer uma blitz e pressionar o QB. Isso. Só que daí, pacotes mais curtos, o outro lado agora. Agora é terceira curta. Terceira pra 3. Tu vai tirar, sei lá... Chance de corrida. Um dos safeties, vai botar mais um jogador, mais um linebacker. Aí tu joga com 3 caras no fundo, teus 2 corners afundando. Então, com o Hightower, os Eagles fizeram isso com o Jihad Campbell. Quando tu busca o Jihad Campbell, quando o Falcons busca o Jalon Walker, os caras vêm como Ed e tal, mas assim, eles vêm justamente pra ser o cara na ponta da tua defesa, que consegue ir pra trás pra cobrir passe ou ir pra cima do QB. Então ele entrega na mão do treinador defensivo uma opção a mais. Isso. Em que sentido? Tu não precisa... Realmente, não precisa fazer a troca, esse é o ponto. Isso aí. Tu vai ter que tirar um jogador de campo e botar outro pra fazer aquela função. O Ari Reeser faz as duas. E aí tu pode deixar a tua defesa ali e tu tem um cara que estudou todas as jogadas. A chance de tu ter uma falta por falta de organização é menor. A chance de tu ter uma falta de 12 mil homens em campo numa troca é menor. A chance de você bater cabeça, que é a parte mais importante é isso, né? A chance dos teus jogadores baterem cabeça porque tu mudou os caras em cima da hora é menor. Então, assim, tu ter um cara desse, cara, que pode... agora é terceira curta, ele sabe o que ele faz. Agora é terceira longa, ele sabe o que ele faz? Porra. Dá na mão do teu treinador defensivo mais opções, porque ele não precisa... ele não precisa blitar um corner, porque eu já tenho um cara que é muito acima da média fazendo isso. Aí tem a jogada do Super Bowl, por exemplo, que é a do Hightower, que é o fumble, que é uma jogada que ele alinha como linebacker normal, ele, perto do snap, ele se aproxima da linha ofensiva dos Falcons e ele vai pra cima do quarterback, vai pra cima do Matt Ryan, né? Tem um erro de bloqueio ali do 24 e ele força o fumble. Então, assim, por que isso? O Hightower, não. Se tu vê aquela jogada, tu vê que não é uma simples uma blitz do linebacker. É um cara que entende, que faz o balão para fazer a blitz. É uma coisa que geralmente o outside tem o costume de fazer. E por que o Reese tem essa comparação? O Reese foi muito bem em 24, sendo o Mike, efetivamente, que é o principal linebacker de Ohio State. Só que tu olha ali, 16 jogos disputados, mais 43 tackles, 12 assistidos, 6 tackles perdidos. Então, assim, ele foi muito bom, sendo o Mike linebacker. Só que daí, com a mudança de treinador, defensivo, mudança inteira no sistema defensivo, ele foi pro lado, várias vezes o Caleb Downs desce para ser o principal linebacker de Ohio State, junto com o Styles, e a gente vê um salto violento no número de sacks, no número de tackles assistidos e o número de tackles perdidos diminui. Sacks, que é um indicador muito sexy, né? O sack é sexy.
Ele teve meio sack em 24, ele teve 6 sacks e meio em 2025. Isso devido a essa mudança de posição, para ele jogar mais por fora também, né, como outside linebacker. Mas mesmo assim, ele aumenta os tackles consideravelmente, de 43 para 69. Ele faz 2 jogos a menos, ou seja, os números dele aumentam em jogos a menos, cara. E ele tem menos tackle perdido, ou seja, ele de fato ganha qualidade, ele ganha eficiência. Não é só números, né? E por isso que ele tá tão alto hoje no draft. Porque o principal é o seguinte, quando ele cuidava do campo inteiro, ele foi bom. Quando tu dividiu o campo e falou, ó, tu só cuida desse lado aqui, ele deu um salto violento. Então já mostra assim, esse cara é o perfil de outside linebacker moderno. Normalmente, esses outside linebackers não são tão valorizados assim na liga. Mas tu entrega versatilidade para um time igual os Jets, que assim, tu precisa realmente de tudo. Tu precisa de bastante coisa. Para Arizona, que tu precisa de alguma coisa diferente para fazer aquilo ali funcionar defensivamente. Uma peça como essa, que cumpre mais funções, e aí a comparação com o Hightower, faz muita diferença. Vamos lá, o terceiro jogador, o terceiro prospecto do board da PFF é Jeremiah Love. E aqui a gente tem a primeira divergência grande de posição do board para expectativa de saída no draft. Running back não é uma posição com valor posicional alto. Então o Jeremiah Love, quando a gente olha os mock drafts, ele tá saindo lá na 8ª, na 9ª, em alguns lugares na 7ª, em alguns eles caem um pouquinho para 10ª. Ele tá ali no top 10, mas pro final do top 10. Só que como prospecto, como qualidade de atleta, ele seria o terceiro melhor atleta dessa classe, né? De acordo com a PFF. Jeremiah Love, cara que tem aí 23, 24, 25, uma produção de média 13, 16, 12 jogos como starter, né? Então ele já vem aí como titular há bastante tempo, mas uma produção alta de touchdowns nos últimos 2 anos. Em 23 ele fez 1, 24, 17, 25, 18. Jardas corridas, 2023, de fato, né? Só 378 jardas corridas, né? E 24, mais de 1.000 jardas, 1.124 e 2025, 1.372. Eu vou deixar tu falar dos números aqui, Tiagão, mas antes disso eu quero fazer de novo aquela comparação. Hoje, na tua concepção, o prospecto de Jeremiah Love, ele é um cara muito similar aí ao Adrian Peterson, que foi um puta de um running back que jogou no Minnesota Vikings, né, cara? Um cara assim, uma carreira um pouco mais curta. O Peterson não teve uma carreira longa, né? Bastante lesões muitas lesões, mas assim, cara, um valor geracional, né? Um cara que mudou, não vou dizer que ele mudou o jeito de correr, mas ele foi um cara que até hoje ele é falado por causa do estilo do jogo dele, um estilo de jogo inteligente também. O Peterson era aquele cara que dava uma seguradinha também antes de correr, não era? Ele pensava um pouquinho, ele não era só o cara que batia a cabeça na OL. E hoje, talvez, porque o Adrian Peterson já fez... Foi aí 17, 18, acho que ele saiu da NFL, né? 2017. Eu acho que... Mas ele jogou um pouquinho mais, ele sendo um RB2. Ele jogou em Seattle ali, em 21, se eu não estou equivocado. Mas pode ser. A gente... Agora eu vou abrir pra ele. Tu consegue trazer um cara, talvez, mais atual, que possa se comparar a ele? Eu tenho dificuldade, mas seria o running back dos Jets, o Walker, 20. o Brice Hall é Brice parecido... Hall? Fisicamente não é parecido, mas o estilo de jogo é muito parecido. É um jogador muito mais físico, só que não é porque ele é físico que ele é o Scatterbull ali dos Giants. Não, então, esse aqui no meio de ele todo não mundo. é o Power Run, ele não é aquele cara que... Ele pode fazer isso, ele pode enfiar a cabeça no gap 1 ali e baixar a cabeça e dar ali. Mas ele é físico no sentido de ele quebra tackles depois, ele é rápido, ele é veloz e ele é inteligente, né? Então, ele é versátil no sentido assim, tudo que tu possa imaginar de esquemas de corrida, ele faz. O grande destaque dele, apesar de não em números, é que ele botou uma Notre Dame 2024 nas costas. A gente falou várias vezes. Pra mim, o Heisman de 2024 é essa figura aqui, não o Hunter, porque ele pegou um time remendado de Notre Dame, botou nas costas e levou o título nacional. 6.9 de média em 2 anos. Isso é uma atrocidade. Mesmo para nível de college, ele tem números melhores que o Saquon Barkley, por exemplo. E 6.9 jardas por corrida, né? Então, número altíssimo de touchdowns. O número de recepções, ele é menos participativo no jogo aéreo, sim. Mas teve um salto de 23 para 24, né? Ele teve 7 recepções apenas em 23, 24 e 25 ele teve 28 e 27. Sim, ele teve um salto muito grande. E, assim, quando tu busca o Jeremiah Love, tu não pensa nele saindo igual o Christian McCaffrey, porque não é o mesmo perfil de running back. Não é o cara. Não é o mesmo perfil de running Também back. não é o cara que se compararia, por exemplo, ao Bijan.
putz, assim, pode fazer o mesmo, sabe? Pode chegar no mesmo resultado, mas de meios diferentes. O Bijan Robinson é um cara que ele é esguio, ele quebra teco, ele corre de um lado pro outro, ele parece uma barata tonta, sabe? Ele dificulta pra defesa chegar nele. Cara, tuas comparações são horríveis, Thiagão. Eu sei que são. Porra, o Bijan Robinson é um monstro. Ele é o melhor running back da liga? O Bijan Robinson pra ti? Eu acho que Ele sim. é o melhor... Aí tu pega o melhor running back da liga. Aí tu fala assim, ele parece uma barata tonta. Porra! Ele parece o Tasmania, então. Um cara que gira, que não sei o quê. Papaléguas, então. Uma coisa assim... Mas eu digo... que eu entendo que tu chamou ele barata tonta porque ele faz vários movimentos que não são esperados dentro do campo, Sim, né? não é aquela coisa desperdiçada igual o Pacheco, por exemplo. Só que assim, o Bijan Robinson, tu vê que é sempre difícil a defesa chegar nele, porque ele quebra pra um lado, quebra pro outro, o defensor tá sempre meio perdido, num ângulo ruim pra ataquear ele. O Jeremiah Love não, ele é mais direcional. A forma que ele tem de quebrar, de fazer difícil pra defesa é realmente, às vezes, dando uma pancada no defensor. Perfeito. E nessa parte ele é mais físico. Então assim, ele é o melhor running back da classe. Por muito, ele é um dos melhores playmakers da classe em decorrência de que a classe de recebedor deixa bastante a desejar. Então assim, o Jeremiah Love é um cara que nos Chiefs, por exemplo, ele pode agregar uma peça que os Chiefs não têm há muito tempo. Desde do Jamal Charles, por exemplo, do Kareem Hunt, quando começou bem na liga. Por quê? Porque é um jogador que vai agregar versatilidade correndo, vai ser uma opção a mais e é acima da média nesse sentido. Ele parece hoje ser a segunda pedra cantada do draft, caindo na 9 pro Chiefs, porque há essa necessidade de um bom running back lá no Chiefs, mas agora eu acho que há necessidade de muita coisa lá no Chiefs, né? Eles acabaram de trocar o cornerback deles, o Trent McDuffie, né? Então, talvez não seja o que eles vão atacar, e eu também já vi algumas falas aí que o Saints talvez poderia puxar o gatilho no Love uma anterior, porque o Camara tá lá, né? Tá aposentando, né? Sabe que o Saints tem tanto problema que eu acho até doideira tu pensar no running back. É bizarro. Não deveria, né? É a mesma coisa que o Raiders ano passado pegando o Ashton Jeanty. Eu acho que também não era a escolha correta lá. Tu tem tanta coisa pra arrumar e tu vai começar com o running back, o cara não consegue produzir, porra. Tua OL não funciona, teu jogo aéreo não funciona, teu QB não funciona, tu vai botar o running back lá fazer o quê? Sozinho? Porra. Vender camisa, né? Que é o principal. Aí acontece o que aconteceu com o Saquon Barkley anos lá no Giants, né? Jogou muito bem, mas não foi porra nenhuma. Bota o cara um ano no Eagles ele bate o recorde da liga. Mas ele foi pra tentar esticar a carreira do lineman, né? Mas, enfim, é um cenário diferente. Mas assim, o Jeremiah Love é um melhor playmaker do ataque. Aí todo mundo, mas por que o melhor playmaker? Porque a classe de recebedores, ela é muito boa em quantidade, mas não tem um cara que esteja ali, sabe? Que tu diga assim, vai ser esse ano é WR na primeira, né? Não, porque ninguém fez força pra chegar lá. Fechou. Quarta posição no nosso Big Board, por favor, que é o nosso não, da PFF, a nossa análise, né? Até aqui tu tá ok com o Big Board, tá, né? Primeiro, segundo, terceiro. Eu acho que é bem por aí mesmo. Sonny Styles, que pra mim, por enquanto, é o melhor nome desse draft. É muito legal você falar Sonny Styles. Eu gostaria muito de Sonny Styles no Miami Dolphins, cara. Sonny Styles que, bom, isso aqui é um salto, né? Ele não tava em quarto lugar desses boards aí um tempo atrás. O Combine já tá contando aqui, né? Ele subiu muito, ele era um cara de 28º, assim, aparecia nos primeiros ele era 32 do board, mas muito por conta do ano de 24, só que, assim, bem atrás, né? O Sonny Styles, cara, que também é um linebacker, certo? Esse é um cara que joga mais como inside linebacker ou ele também faz o outside linebacker? É pra ser mais o Mike linebacker, pra ser o principal linebacker do teu time. Ele é o cara que vai jogar com o ponto, que vai organizar a tua defesa, né? Isso aí. Legal. Então, cara, também é um cara que jogou 4 anos aí em Ohio State, cara, com números de titular. 22 ele teve 10 jogos, mas pouquíssimos números, né? 23 ele teve só 3 jogos, teve lesão aqui, provavelmente, Thiagão? Era rotação, né? O freshman é comum esse tipo de coisa. Era um cara É porque ele começou jogando como safety. Tá. Ele fez a transição safety Pra linebacker? em 2024. Cara, então, e em 23 ele era quase um níquel. Mais ou Ah. menos o que o Caleb Downs faz, só que um pouquinho menos. Em 24, cara, com 16 jogos como starter, ele faz 100 tackles, cara. 6 sacks. Então ele tem números agressivos. Em 2025, 14 jogos, ou seja, o Ohio não avançou tanto, ele teve bons números, como 82 tackles, só que apenas um sack, diminuiu um pouco, né, essa produção aqui. E o Sonny Styles, Thiagão, tu traz uma comparação que eu acho bem ousada aqui, que é com o Devin White, cara. O Devin White, que se a gente pode pegar
o dicionário e abrir lá a máquina de tackles, talvez o Devin White seria um cara que estaria do lado como definição do que é uma máquina de tackles, não? Literalmente isso. E assim, tanto pro positivo quanto pro negativo. O Devin White e o Sonny Styles são fenômenos. Tanto que tackles perdidos da margem de... O aproveitamento de tackle na carreira do Sonny Styles é de 97%. Então, quando ele colocou, se posicionou para dar um tackle, 97% das vezes o tackle foi feito. Então, a margem é extremamente alta. E também é por isso que a comparação é boa com o Devin White. Só que por que eu acho que o melhor ano é realmente 2024? É o ano do título nacional, dos Buckeyes. E foi o ano que ele tinha o Rest do lado dele para fazer uma contenção dos linebackers. E tu tinha o Jack e o JT, os dois foram pro draft, Steelers e Colts, respectivamente, que eram entes contedores de corrida. Então, assim, esse cara tinha que fechar um gap A, por exemplo, e ele fechava, batia a cabeça, ganhava, voava no guard e fazia o tackle. E por isso que o número deles de tackle para perda de jarda, passes defletados, é melhor, porque ele estava posicionado. Ele não tinha que fazer uma leitura pré-snap e falar, opa, agora tem um cara, tinha um recebedor de um lado, agora esse recebedor foi pro outro lado. Então tem que chamar toda a defesa para cá. Quando ele não tinha que fazer isso, ele teve o melhor ano da carreira, porque a jogada era designada. Muito parecido com o Devin White. E por que eu comparo com os dois? Porque o Devin White, quando chegou em Tampa, ele tinha o 58 lá, que também já tá há bastante tempo, inclusive tá Demario Davis. Não, é Demario Davis. Enfim, que tipo assim, era o cara que, assim, eu não consigo mais correr, né, porque eu sou veterano da liga, só que eu vou fazer a boa pra tu ficar no X1 com o cara e tu vai ganhando o cara na corrida. Fechou. Era o que o Avril Reese fazia ano passado pro Sonny Styles, e por isso que a gente vê uma relação. Avril Reese melhorando os números de 24 para 25 e a gente vê do Sonny Styles caindo em números de 24 para 25, mas assim, perfil atlético fenomenal e por isso que tá parecendo tão grande nos mocks. E aí isso já diz um pouco do que é essa classe de linebackers esse ano pro draft, né, cara? A gente tá falando aqui de 4 prospectos, 2 deles são linebackers até o momento. Então, de fato, a gente tem aí eu acho que os times que saírem com franquias que saírem com linebackers aí nos primeiras 3 rodadas vão estar saindo com jogadores muito competentes, né? Porque é uma classe boa com profundidade. Vamos lá? 5ª posição, o Ruben Bain Jr., um cara que talvez estivesse mais alto aí até então, mas, cara, é um cara fora da média, né? E a tua comparação é com outro cara fora da média. Tu tá comparando o Ruben Bain Jr. com o Khalil Mack, que é um monstro, né, cara? O Khalil Mack é uma aberração física e um perfil de end que, assim, não tá morrendo, mas ele está diminuindo em quantidade na liga, né? Esse jogador muito mais forte, muito mais pesado, muito menos ágil, efetivamente, e que, assim, dá um apavor no guard tanto de forma física e que seja uma participação importante também no jogo corrido. Então, eu acho que ele teve um azar muito grande, o Ruben Bain, porque em 24 ele não estava 100%. Então, assim, ele chega como freshman em 2023, tendo um impacto gigantesco nessa defesa de Miami, participou de todos os jogos, teve 9 sacks, assim, 10 QB hits, 26 pressões e 15.5 tackles para perda de jarda. Então é um cara extremamente participativo e cumpridor de função. Em 2024 ele não teve problema com algumas micro lesões e foi o ano do Ken Wards, então é por isso que eu acho que é uma pena, porque aquele time podia ter ido mais longe se para os playoffs fosse. E assim, não estava 100%, não conseguiu jogar tanto. Só que 25 foi o ano assim que cara, o Ruben Bain, todo torcedor precisa ter alguns nomes que estão bem lá na frente, que tu reza pra cair. Todos eles, né? Tipo assim, o Dolphins escolhe na 11ª. Todo mundo tá falando em trade down, que o Dolphins vai fazer trade down, mas trade down você só consegue fazer efetivamente se tem alguém interessado em subir, né? Então a gente não sabe o que isso vai acontecer. Mas o Ruben Bain, cara, seria o meu sonho de queda. Tá rolando esse boato dos braços dele curto, de não sei o quê. Então, porra, se tem um cara que assim, porra, que eu sonho que pudesse cair ali pra 11ª, cair no colo do Miami Dolphins, seria esse cara aí. Eu acho ele uma aberração física, assim. Tenho esse... É que quem começou essa do tamanho do braço é o Mel Kiper. O Mel Kiper foi um dos primeiros caras a descer o cacete no Will Campbell por causa do tamanho do braço. O Kiper é um cara muito inteligente porque ele consegue ditar o assunto da liga. E sempre que ele dá um pau em alguma coisa, a galera vai pra esse lado. Mais ou menos vai pra esse lado. E ele foi um dos primeiros caras também a pegarem esse assunto do Bain. Assim, é um assunto que tá chamando a atenção, principalmente por causa do Will Campbell. Então, né, virou assunto, virou uma vírgula que se presta muita atenção. Só que o Bain teve um impacto
cara, violento, assim, em Miami. Então, eu entendo ele cair por não ser um jogador que casa em qualquer esquema. Por exemplo, os Rams estão ali. É difícil tu conseguir botar o Verse de um lado e o Ben do outro. Não é impossível. Mas aí tu precisa mexer no meio. Porque tu não consegue alinhar física, aquela galera. Então o Ben casa em menos esquemas do que realmente igual o Khalil Mack. O Khalil Mack não consegue botar ele em qualquer perfil de defesa. O Khalil Mack, galera, pra quem não tá ligado em quem nós estamos falando, o Khalil Mack, ele é um defensive end, né, cara? Ele joga lá como do Chargers hoje, né? Faz um puta de um trabalho nessa defesa, que é uma boa defesa, mas o Khalil Mack não é mais o mesmo Khalil Mack lá do Bears. Lembra o Khalil Mack do Bears? O Khalil Mack do Bears, ele foi o melhor end da liga em determinado momento. Então a gente tá falando de um cara que poderia ser o Myles Garrett, por exemplo, um cara hoje, né? Ele foi o melhor. Então, assim, de fato, o Ruben Ben tem aí as possibilidades para entrar com um alto impacto já no primeiro ano. E assim, para um time que realmente precisa de impacto, tipo qual? Tipo Arizona. Arizona precisa de um cara na defesa que, assim, faça tudo. Pressione o quarterback, pare corrida, para começar a ajudar minimamente ali na ciência para fazer enfrentamento. Então, o Ruben Ben em Arizona, ele teria um impacto muito grande e, assim, é o fit ideal, inclusive. Não é o melhor para a carreira desse cara, porque se cair em Arizona, tu tá ferrado, mas ele casa em menos esquemas. Então, se tu pensa, por exemplo, nos Titans, os Titans vão jogar no 3-4 com 2 Eds, 2 caras extremamente ágeis, já buscou o Jermaine Johnson por troca, inclusive. O Ruben Ben não vai fazer a mesma do Jermaine Johnson, não é tão ágil quanto, sabe? Só que ele fecha muito mais gap que o Jermaine Johnson. Então, é perfil. Eu acho que o Ruben Ben tem condições de ser considerado o melhor jogador dessa classe. Eu realmente acho isso. Eu acho que ele é mais impactante que o Sonny Styles, por exemplo. Eu teria ele mais alto, mas numa 4, então não é nada significativo. Mas ele tem bola para ser considerado a primeira escolha geral do draft. Muito bom. João, vamos pro sexto colocado aqui no nosso board, cara. O David Bailey, tá? É um outro end, um outro defensive end, um outro edge, né? Que está muito bem cotado no draft. O David Bailey, ele tá caindo um pouquinho mais, né, nos mocks, né? Mas como prospecto ele aparece aqui em sexto lugar. Tiagão, tu comparou ele com outro monstro aí, mas não no mesmo nível do que foi o Khalil Mack. Tu comparou ele com o Daniel Hunter, cara, que é um dos ends hoje do Houston Texans, que tem provavelmente a melhor defesa da liga, se não a melhor defesa, mas a melhor dupla de ends, né? O top 10, os dois, o Daniel Hunter e o Will Anderson estão entre os 10 melhores. Tanto é que o Hunter acabou de renovar o contrato mais um aninho com o Texas por 40 milha garantido. Caralho, é pica. É o valor que recebe o Garrett, é o valor que recebe o Micah Parsons, né? Então, essa é a moral do Daniel Hunter lá no Texans. E essa é a moral que tu tá dando pro Dave Bailey aqui na comparação dele. Esse perfil de edge, ele chega na liga tendo mais impacto. Por quê? Porque as defesas hoje são mais ágeis. Joga-se mais para esse edge na ponta da linha. E é por isso que ele fez chover em Texas Tech. Assim, o grande destaque da carreira de Andrew Luck como GM foi perder um potencial primeira rodada. Porque o Andrew Luck, o David Bailey fala abertamente que foi ter uma conversa com o Andrew Luck sobre uma permanência, porque ele não queria ir pro portal, e o Luck falou basicamente, se tu quiser ir pro portal aí. Agora tu vai ter que explicar a situação. Texas Tech é onde tá jogando o David Bailey agora, e antes ele jogou em Stanford. Onde o Andrew Luck é o GM? Ele é o GM de Stanford. Aí era quarterback. Essa é a novidade que tu tem que trazer pra gente. O Andrew Luck foi, na época que ele foi draftado ali em 2012, se eu não me engano, né? O Andrew Luck era o Suck for Luck, né? A campanha da torcida do Colts em 2011, porque o Colts queria... Cara, foi um tanque descarado para ser a primeira do draft e pegar o Andrew Luck, que naquele momento era o tal do quarterback, o prospecto tão bom quanto o Peyton Manning, né? Que sempre tem esse cara, né? E de fato ele entra na liga, ele entra com um puta do impacto, ele faz grandes anos pelo Colts, mas nunca deram aquilo que ele merecia, que era uma proteção, né? E ele apanhou tanto em 5, 6 anos que ele... Aposentou com 28, 29 anos. Aposentou muito cedo, de uma hora para outra, e hoje ele é GM de Stanford, cara. Que baita notícia, não sabia disso. E assim, ele tem, a gente vê, ele tem uma participação e um crescimento de números muito grande. É um jogador que teve uma participação muito boa em Stanford. Stanford que assim, não raramente, mas coloca de vez em quando um cara perdido ali na primeira rodada. O último que eu me recordo foi o Solomon Thomas. Então, por quê? A Califórnia proporciona muito talento, então muito talento fica na Califórnia, Stanford melhora em cima desse cara. Esse cara faz um baita ano e vai pro draft. Então, assim, eu acho que podia ser mais ou menos um evento parecido. Eu não tô comparando ele com o Solomon Thomas, que foi lá nos 49ers na terceira, eu acho, do draft. Ele foi portal de transferência
E caiu numa Texas Tech que, assim, dava margem pra... Faz a tua aí, meu bruxo. Resolve aí pra nós. Então, cara, os números dele melhoram absurdamente em tudo, né? Tackles é a única coisa que não melhora violentamente em relação ao 22, mas assim, tackles pra perda de jarda. Tackles pra perda de jarda. Porra, dá um salto violento. Sacks, dobra também. Quase dobra, na verdade, né? QB hits, quadriplica, sabe? Então, porra, o cara tá quebrando a banca. E é isso que tu espera de um edge na liga hoje, e os times têm tanto apreço por esse cara, até acho que ele saia mais cedo que essas 6 apontam. Quando a gente tá falando ali voltando um pouquinho no Arvel Reese, a gente tá falando do outside linebacker que pode atacar o quarterback também, mas ele trabalha mais o miolo do campo. Quando a gente tá falando de David Bailey, a gente tá falando do Ruben Ben Jr., estamos falando de caras que são menos versáteis nesse quesito de proteger o meio do campo. Esses caras estão lá alinhando na ponta para ir atrás do QB. Eles são DLs. Isso, exatamente, tá? Mudamos aqui, então vamos para a 6ª posição aqui. Aí a gente tem aí o Francis Mauigoa, que esse cara, ele tá alto aqui, tá? Ele tá saindo, tá 7º lugar como prospecto. Ele tem saído alto também nos mocks que eu tenho visto, mas no teu mock, Thiago, tu jogou ele lá atrás. Joguei lá pra baixo. Ele é titular de 3 anos, assim, saiu como 5 estrelas do recrutamento. É um cara que é titular há bastante tempo, então ele tem uma amostragem muito grande. Eu comparei ele com o Nick Maggold, que era center dos Jets, e aí eu me quebro não me quebro na comparação, mas por que eu faço essa comparação tão estranha? Um cara que é tackle com um center. Porque ele é extremamente pesado, ele não tem agilidade nenhuma, e assim, eu não consigo lembrar e pesquisei sobre, eu vejo muita gente comparando ele com o Penei Sewell. Não tem nada a ver, O Penei Sewell é rápido, né? Rápido igual um foguete, então assim... Tunsil não? Também não. Tunsil é ágil, e assim... Mas o Tunsil é um rinoceronte? Ágil. E assim, o prospecto dele em Ole Miss era muito mais ágil. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande em ele comparar com qualquer tackle. Porque eu vejo comparações e a galera... Assim, eu não acho as comparações boas, particularmente. Só que com vários guards eu acho a comparação boa. Inclusive com o center dos Jets, que era muito ágil por um center. Só que assim, é um center ágil. É um cara que muita força para empurrar para frente, para pegar esse end e dar um passo para trás. É o que o Mauigoa é muito fenômeno em fazer. Ele fez uns playoffs muito acima da média. Eu acho que ele joga de tackle em alguns times, mas assim, eu acho que o normal é ele fazer uma transição pra guard, porque ele é muito forte, ele é fenômeno, assim, pegando esse defensor que tá aqui na minha frente, empurrando ele 3 jardas pra trás, ele é fenômeno fazendo isso, só que contra edges, e assim, qualquer edge, a gente viu isso contra a Duke, a gente viu isso contra vários times, Clemson, por exemplo, no ano passado, ele tem muita dificuldade em buscar se o cara tentar contornar ele. Na NFL isso vai ser muito difícil de tu tentar compor. Nós estamos falando cada vez mais, quando a gente fala desses jogadores de defesa, caras rápidos, caras ágeis, caras fortes, mas não necessariamente caras que vão só em linha reta. Eles utilizam da velocidade e da agilidade deles para fazer mudanças de direção. E aí quando você vai botar um tackle que não consegue acompanhar isso, certamente ele vai sofrer, né? A gente viu o quanto o Will Campbell sofreu nos playoffs, que ele só trabalhou contra tackle fora da média. E aí, cara, tu traz o Mauigoa pra dentro como guard, ele pode, de fato, fechar um gapzinho menor ali e ajudar naquilo que ele faz melhor, que é empurrar os DLs pra frente e garantir espaço para um jogo corrido, por exemplo. E uma estatística que mostra isso é que tanto a PFF quanto outros sites que compilam esse tipo de informação de estatística de linha ofensiva, bota com o Mauigoa nunca cedeu uma pressão na carreira no college. Só que ele já cedeu sacks e QB hits, ou seja, o cara que passa por ele, geralmente contornando, ele chega ao QB. Arrebenta. Então é por isso que ele dificilmente é empurrado para trás e vira aquela pressão que o tackle vai chegando para cima do quarterback, ou, enfim, o cara contorna ele, porque ele realmente tem uma dificuldade muito grande de buscar. Então o edge é um ponto fraco dele, por isso que assim, eu acho que essa transição vai acontecer. Muito bom, Thiagão. A gente falou aqui do Mauigoa como 7º melhor prospecto, e aqui tu não trouxe muitos números dele, foi mais difícil achar os números dele, né? Os números dele são mais relacionados a snaps. Tá? Então, eu podia ter trazido essas informações que eu passei ali, porque ele realmente... Cara saudável? Sim, sem histórico de lesão, titular de 3 anos. Já me agrada. É sempre como right tackle, tá? Sempre no tackle direito. E assim, a informação mais importante que eu realmente queria
podia ter botado, mas eu fiz mais questão de destacar na fala, pintei em vermelho aqui pra realmente não passar batido, é que ele realmente não cedeu pressões na liga, na carreira dele no college. Então seria essa a informação mais relevante que eu encontrei sobre. E tu não colocou os números dele no slide, mas tu colocou uma frase muito importante, que é curta esse vídeo, né? Deixa o seu like aqui pra gente, porque estamos aí num trabalho de trazer NFL o ano todo pra vocês, tanto na parte do college quanto na parte do NFL, a liga mesmo. Então, por favor, curta o nosso vídeo dessa moral e avalie aí se inscrever no nosso clube de membros, porque eu vou fazer o Thiagão fazer episódios especiais para membros também do Zona Universitária, em breve. Ele ficou sabendo agora. Vamos lá, 8ª posição, por favor, João. Caleb Downs, cara. Caleb Downs, a gente tem aqui, cara, um cara que é safety, certo? É uma desses altos prospectos que, teoricamente, o valor posicional joga um pouquinho contra ele. Então, não seria uma loucura a gente ver o Caleb Downs caindo nesse draft. Embora tu já tenha falado que ele tem valor para sair no top 10. Ele tem valor para sair no top 10. É um dos melhores playmakers defensivos que a gente tem nessa classe. E aí eu fiz questão de não me agarrar nas estatísticas dele como tackle, sacks e interceptações, mas a quantidade de snaps em cada lugar. Ele jogou em 3 sistemas defensivos completamente diferentes, tá? A Alabama do Saban jogava de um jeito, as duas Ohio State tiveram 2 treinadores defensivos que jogaram de formas completamente diferentes. E, assim, ele teve um nível muito alto jogando nesses 3 jeitos. Primeiro, quase como deep safety, que a gente vê que a maioria dos snaps, a grande maioria da quantidade de snaps em Alabama era como safety no fundo do campo, e assim, essa linha vai se manter, só que ela flutua em algumas outras, uma para cada lado, né? Como safety no fundo do campo e no box, ou seja, ele flutuava entre as hashes do campo. Ele ficava literalmente entre as hashes, tanto no fundo do campo, quanto indo um pouco mais para frente. E assim, a quantidade de snaps que ele tem maior como corner, então ele fazia a flutuação mais para os lados. Na época de Alabama. Na época da Alabama também, e como slot. Então assim, ele ficava muito nas hashes no lado maior do campo. Uma coisa que mudou bastante aqui para 2025, né, que é o último ano aqui, óbvio, de análise, é que ele tem bastante snaps como linha defensiva, lá na frente para possivelmente fazer uma blitz, né? É isso aí. Então, assim, o que está acontecendo na prática? Eu fiz questão de trazer essa estatística para mostrar. Ele começou muito no fundo do campo e, com o passar do tempo, ele foi chegando mais perto da defesa, mais perto da DL. Aí tem a pergunta, por quê? Porque ele é um fenômeno taqueando, ele é muito ágil, e muito bom cobrindo o passe. Então, como tu não tem no college muitos tight ends relevantes, né? Porque na NFL a média não é comum tu jogar com tight end, efetivamente, tu conseguia fazer um enfrentamento muito grande com o slot, um enfrentamento muito bom com o slot, porque esse cara é muito bom, tanto taqueando, então se o cara pegasse a bola, a jogada acabava ali, quanto realmente cobrindo esse slot. Então, ele fazia na Alabama, no fundo, e assim, as estatísticas acompanham ele nesse sentido. Como assim? As melhores defesas contra o jogo aéreo são a melhor, a segunda melhor e a terceira melhor, que é ele no fundo do campo. E a média de jardas por tentativa é mais baixa. E o contrário contra a corrida. A defesa da Alabama é pior contra a corrida, nessas 3 comparação. Segunda melhor, e a melhor é justamente onde ele está, o sistema defensivo exatamente, vai melhorando respectivamente. Tu comparou ele com o Eric Berry, que é um safety do Chiefs. Exatamente, o Eric Berry é um cara muito físico, muito forte fisicamente, um safety que parecia um linebacker, não perdia tackles, era extremamente inteligente lendo jogadas, fazia uma quantidade de interceptações consideráveis, teve uma carreira mais curta realmente por doenças fora do campo, né? Teve alguns problemas de saúde, e eu acho uma comparação muito justa porque é um fenômeno taqueando também, é um jogador extremamente inteligente, então eu acho uma comparação muito válida e por isso eu acho o Caleb Downs um dos melhores playmakers dessa classe. Um nome recente que tá aí na cabeça de todo mundo, porque inclusive foi um grande nome dos playoffs dessa defesa do Seahawks, né? O Nick Emmanwori, que é um cara também físico, tacleia muito bem e também chega perto da linha da DL. Por isso que me veio o Nick Emmanwori na cabeça. Dá pra fazer essa comparação? Eu acho que ele é mais parecido com o Brian Branch. Tá. Só que eu acho ele melhor cobrindo o passe que o Brian Branch. O Brian Branch é um fenômeno. Pois é, mas eu acho que ele tem uma dificuldade, é forte, mas ele não é tão bom fazendo enfrentamento com o recebedor quanto o Caleb Downs é no college. Mas o Brian Branch é a porrada em pessoa. Pois é, mas eu acho
Tá, pode ser, mas não, assim... não, tô dizendo assim, pro cara que gosta do jogo agressivo, um tackle com força, o Brian Branch é esse cara, né? rápido, agressivo, sim. É por isso que eu acho ele muito mais parecido com o Brian Branch do que realmente com o Nick Mulroy. Excelente comparações. Nono lugar aqui da nossa lista de prospectos, Mansour Delane, cara. Mansour Delane, cara, que tu fez aqui a comparação com Joe Haden. Vamos lá, cara, vamos falar um pouquinho do Mansour Delane. O Delane é o melhor corner dessa classe, mas... Assim, talvez ele seja o cara mais azarado do mundo. Por quê? Ele jogou em 2 times, mas assim, em 4 anos que os caras foram horrível. O cara joga em Virgínia, Virgínia é uma draga. Ele sai de Virgínia, o James Franklin vai pra lá, Virgínia recruta todo mundo. Aí ele vai pra LSU, tá lá o Tio Kelly. Então, porra, o cara tem que melhorar a tomada de decisão. Foi um ano ruim de LSU, né? Foi um ano ruim de LSU. Ele se destacou bastante, assim, é aquele perfil de corner grande, 5 metros de braço, faz enfrentamento físico, ele faz enfrentamento com o principal recebedor adversário. Não teve o melhor ano da vida, eu acho que o melhor ano dele foi em Virgínia, no ano de 23, inclusive, um ano que Virgínia foi extremamente competitiva, num cenário assim, mais de bagunça dentro da ACC. Só que a classe de corner é tão mal menos que a galera acaba empurrando ele um pouco pra frente. É um cara que, minha opinião, é muito forte fisicamente. O jogo dele se traduz muito na liga, só que ele não vai ter aquele impacto do Derek Stingley. Ele é muito parecido com o Byron, corner de Miami, que era dos Dallas. Tá, era o... Byron Murphy não é, né? Não, era o Byron Murphy, né? Não, o Byron Murphy é o cara era o 31. Sim, que jogava junto com do outro lado do... Bom, vamos lá. De qualquer maneira, assim, é um jogador extremamente disciplinado. Sim. Ele briga com o recebedor. Ele teve algumas interceptações de 24, mas o normal dele não é isso aí. Ele é um cara que não joga pela bola, é um cara que joga na disciplina realmente evitando que tu complete o passe. Byron Jones. Veio pro Miami, jogou em 2020, 2022, veio, porra, um peso de ouro. Milionário. Um dos melhores cornerbacks da liga, né? Uhum. Então, assim, é um jogador extremamente disciplinado. Eu acho que ele joga melhor em zona do que marcação individual. E por isso que o Joe Hayden eu acho que é uma comparação boa. O Joe Hayden aposentou um pouquinho de tempo, mas assim, ele é um jogador extremamente competente cobrindo passe, jogando em cover 2, 3, jogava às vezes no fundo do campo como safety. É um cara que não tá mais na liga, só que eu tenho uma dificuldade de encontrar esse perfil de corner. Um corner um pouquinho mais lento, só que ele compensa cortando espaço, sabe? Cortando, enfim, na inteligência, além do jogo. E o Trent McDuff sendo trocado por Rams agora pelo Chiefs e o Delane aí na 9ª posição do Big Board, a gente começa a olhar talvez aí uma possibilidade desse cara parar no Chiefs, dar um pouquinho de sorte na vida, né? Porque em teoria, pelo que tu falou, a tendência é ele cair no Jets, no Titans, no Dolphins, no Raiders, ele vai acabar num time desse, no Arizona, né? Porque assim, ele vai pra tudo que naufraga, né? É um cidadão que não teve muita sorte até o presente momento, né? 10ª escolha, por favor. 10ª escolha não, 10º prospecto do nosso board aí. Carnell Tate, cara. Sai então o primeiro wide receiver aqui da nossa análise, dos 10 primeiros prospectos. 2023, 2024, 2025. Tu sinalizou alguns números em amarelo ali. Mas o que mais me chama a atenção no Carnell Tate é que tu compara ele simplesmente com o Michael Thomas, que foi um cara que jogou no New Orleans Saints, um wide receiver que fazia tudo, né? Ele fazia a rota longa, ele fazia a rota curta, ele explorava o meio do campo, ele explorava as laterais, ele era bom em bola contestada, ele era bom na endzone. O Michael Thomas, ele teve aí recorde de recepções na liga, né? Então, só que depois ele machucou e nunca mais voltou. Então, fala um pouquinho aí do Carnell Tate. Michael Thomas e o Carnell Tate jogaram em Ohio State e, assim, 40 jardas. O Michael Thomas correu 4,58 e o Carnell Tate correu 4,57. Então é 1 milésimo de segundo de diferença. E é um jogador muito parecido também em estatura, físico, jeito de jogar. Cara, é absurda a comparação. Os dois são extremamente parecidos. Só que o quê? O Michael Thomas, eu acho que ele teve uma janela assim que... agora é contigo. E ele foi muito foda em Ohio State. O Carnell Tate, o melhor ano dele, pra mim, foi em 2024, quando ganharam o título nacional. Onde tem a maior quantidade de amarelinhos ali, 52 recepções em 67 targets, ou seja, uma média de recepção muito boa, né, cara? 15 jogos e só apenas 4 TDs, não foi um cara muito utilizado dentro da endzone, né? Só que o Ohio State nessa época tinha, além do Jeremiah Smith, o Emeka, que hoje está em Tampa, que foi a primeira rodada, e sendo esse terceiro recebedor, eu acho que ele teve um desempenho melhor. E que quando ele teve a oportunidade de ocupar o lugar do Emeka, ele não conseguiu dar esse salto
que se esperava, porque o Jeremiah Smith chamou muita atenção. Eu ainda acho que é um dos melhores recebedores dessa classe, mas assim, o forte dele é jogar como slot. A quantidade de snaps dele mostra isso, o desempenho mostra isso, a quantidade de jardas aumenta quando ele joga de slot, a média dele é 14 ali, realmente quando ele joga pra fora das hashes. Então é um jogador que é muito acima da média, só que nesse jeito moderno de jogar na liga, eu não sei se ele casa em qualquer esquema aéreo na NFL. Muito bom, Tiagão, muito bom, Tiagão. Chegamos aqui ao nosso 10º prospecto do Big Board da PFF, cara, e houve um erro crasso de análise de tempo do nosso episódio, né? A gente queria falar dos 16 melhores prospectos do board, só que nós já gastamos toda a nossa hora de estúdio aqui, Tiagão, e chegamos no 10º. Então eu vou encerrar aqui no 10º, a gente vai fazer os 10 primeiros, e aí no próximo programa a gente continua a partir do 10º, tá? Fechou. Porque eu prefiro, e eu acredito que tu também, uma discussão mais aprofundada do prospecto do que a gente sai acelerando. Então, pessoal, a gente fez aqui do 1 ao 10º. Próximo programa a gente vai continuar a partir do 10º. Vamos tentar levar aí até o 32º, mas eu duvido que a gente consiga. Mas também sem pressa. O importante é que a gente possa falar desses caras, esgotar as comparações, para que você que está em casa, né, cara, você que está em casa, possa aí escolher o seu jogador, os seus talentos, para chamar de seu, para na hora do draft você ficar muito puto quando o teu time escolher um cara diferente daquilo que você imaginou. É isso aí. É isso aí, né, Tiagão? Basicamente isso. Cara, muito obrigado. Eu quero agradecer o Jack, que chegou aqui no meio do programa. A gente trocou, né, Jack? O João saiu e o Jack chegou. Muito obrigado. Valeu, galera. Jack, tá com a filhota aí, Jack? Essa tossida de fundo aí foi ela. É... Peguei ela agora, mas tá tudo certo. Fala o nome dela pra gente. Essa é a Isadora, ela tem 4 aninhos. Ah, Isa, olá. Prazer em te conhecer. Ah, a Isa tá doentinha, né, Jack? Tá meio febril, mas tá tudo cuidado. Melhoras pra Isa, melhoras. Tiagão, obrigado. É isso aí. E muito obrigado a você que faz parte da audiência mais bonita do Brasil. Estamos juntos aqui no Zona Universitária. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Valeu!